Vamos falar sobre esse caso, doutor Eduardo, da deputada Carla Zambelli, que foi presa ontem na Itália. Muito boa tarde. Muito boa tarde, cumprimento a todos os telespectadores. A primeira pergunta, antes de qualquer coisa, doutor Eduardo Maurício, quais são os critérios jurídicos, né, que a Itália leva em conta ao analisar um pedido de extradição feito pelo Brasil, se assim ocorrer? Bom, agora a Zambelli é presente ao juiz numa audiência de custódia, no qual decide se ela responde ao processo de extradição em liberdade ou não. Estando a prisão validada do ponto de vista técnico-jurídico, ou seja, que não teve nenhuma nulidade, então o Brasil tem um prazo para enviar a solicitação formal de extradição e após isso, então, abre-se prazo para a defesa da Zambelli se opor à extradição, apresentar uma petição de oposição à extradição. Depois o procurador vai se manifestar e vai ter um julgamento de mérito, uma decisão pela Corte de segunda instância. Lembrando que essa decisão ainda cabe recurso para o Supremo italiano. E, se o caso, para o Tribunal Constitucional, se tiver matéria constitucional afrontada, e se o caso, para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Agora, o mérito da extradição, obviamente, o que vai se analisar? O princípio da dupla incriminação, ou seja, se os crimes que a Zambelli foi condenada no que tange ao fato da invasão do CNJ, se esses crimes também são crimes, e são os mesmos crimes punidos conforme a legislação italiana, né? Então vai ser analisado o princípio da dupla incriminação e, enfim, também vai se analisar se tem um bis in idem, ou seja, se ela está sendo julgada pelo mesmo fato duas vezes. Agora, eu quero destacar o seguinte: recentemente temos aí decisões recentes da Corte de Apelação Italiana, na qual cidadão com dupla nacionalidade, ou seja, nacionalidade brasileira e italiana, a Itália recusou a extradição, porque nesse caso, quando tem dupla nacionalidade, a extradição é facultativa, né? A Itália pode extraditar ou não. Não é igual em Portugal, por exemplo, que não extradita seus cidadãos. E, diante disso, a Itália pode decidir se extradita ou não a Carla Zambelli, né? Então eu ia perguntar justamente sobre a cidadania italiana da Carla Zambelli, né? Se isso pode dificultar ou impedir a extradição. Tá, então, respondida a pergunta já pelo doutor Eduardo Maurício sobre o caso da deputada Eduarda Zambelli. Só um parênteses, Pode falar. que eu esqueci de mencionar. O que se passa? Recentemente tem decisões do Tribunal de Apelação que negaram a extradição de pessoas com dupla nacionalidade pelo fato do Brasil ter sido condenado, sancionado na ONU, por ter um sistema prisional desumano e degradante, no qual não se garante os direitos mínimos fundamentais a uma pessoa presa no sistema prisional brasileiro. E isso tem sido objeto de decisões. Obviamente, a defesa da Zambelli pode explorar esse ponto em específico. E o que se diz é que ela deixou o Brasil justamente em busca de asilo político, né, na Itália, e segundo o que foi também noticiado, ela resolveu se entregar à justiça, assim, claro, respaldada pela sua defesa, de entender que seria o melhor caminho. É assim que o senhor avalia? Sim, claro, como operador do direito eu não posso ser favorável a uma fuga, né? Deixando claro que nesse caso da Zambelli, enfim, ela viajou, né? Salvo engano, a Argentina, depois para os Estados Unidos e depois para a Itália, né? Obviamente, um pedido de asilo, primeiro que o pedido de asilo, estrategicamente, pode segurar o processo, porque ela não vai ser entregue ao Brasil até que o asilo tenha uma decisão. E muitas vezes o processo de asilo é demorado e esse prazo da prisão ou excede o prazo do processo de extradição e o extraditando acaba vencendo a extradição pelo excesso de prazo provocado pelo ingresso do asilo. Agora, nesse caso, eu queria destacar um parênteses, que o crime em questão não é um crime político, né? A Zambelli, que tem a perseguição política e tudo mais, que é um dos motivos que pode ir na extradição dela para o Brasil, mas nesse caso não é um crime de natureza política. Então não há como elencar essa fundamentação.
Eu acho até interessante, doutor Eduardo, que o senhor traga para os nossos ouvintes por que Carla Zambelli foi presa, ela responde a qual crime, e trazendo também, claro, se o senhor puder, para uma linguagem de fácil acesso, para quem está nos escutando nesse exato momento e nos vendo através do YouTube do BNews. Sim, sim. Bom, eu não tive acesso aos autos diretamente, mas eu sei que ela foi condenada por usurpação de função, pelo fato de ter invadido junto ao hacker, que também foi condenado, o sistema do CNJ, e feito expedido um mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo, acredito. Então, assim, ela foi condenada por esses crimes, né? Por ter invadido um sistema de uma instituição pública e ainda por cima ter aí expedido um mandado de prisão falsamente. E, obviamente, ela foi condenada aí numa pena de 10 anos. Hoje, a situação da Zambelli não cabe mais recurso, não há como modificar essa decisão. Ela somente pode entrar com embargos, né? Para se tiver uma omissão, uma contrariedade. Lembrando que muitas vezes os embargos podem ser protelatórios e, enfim, podem não justificar a negativa de uma prisão, né, como o caso do Collor, que a gente teve recentemente, no qual o STF entendeu que os embargos eram protelatórios e mandou executar e cumprir a pena de imediato. A gente está conversando com o doutor Eduardo Maurício, ele que é advogado criminalista aqui no Brasil, mas também em outros países, inclusive na Itália, e tem especialização em extradição. Estamos falando sobre o caso de Carla Zambelli, deputada que foi presa ontem na Itália. O fato de Zambelli ser uma figura pública, né, e ex-deputada, isso pode interferir no tratamento jurídico do caso pelas autoridades italianas? Como é que o senhor enxerga isso? Eu vejo que a justiça é igual para todos, né? Não, a gente sabe que na teoria sim, doutor Eduardo, mas na prática, sim, como é que o senhor avalia? A extradição em si, ela sempre tem um caráter político por trás, né? Porque quem decide final é o Ministério da Justiça, então muitas vezes pode ali ter uma troca de uma relação comercial, de outros interesses entre países que acabam ocasionando a entrega, a extradição de uma pessoa, mesmo no caso, muitas vezes, que a lei diz que não deve ser extraditado. Então, eu costumo dizer, a extradição sempre tem um caráter político por detrás. E, enfim, de diplomacia internacional. Agora, no caso da Zambelli, acredito que, obviamente, as autoridades italianas vão ter ali um maior cuidado no exame do processo e uma atenção séria, né, voltada para isso, até porque a Zambelli é uma figura pública e, enfim, relacionada ao poder, né, no Brasil. Tem muito holofote em cima disso, né? Doutor Eduardo, só para a gente, já chegando no finalzinho da nossa entrevista, com sua experiência, né, em diversos países, europeus inclusive, o senhor acredita que a extradição de Zambelli será concedida? Ou há margem para que ela permaneça em solo italiano? Como é que o senhor vê isso? Olha, há margem sim para que ela permaneça em solo italiano, conforme eu lhe disse. Tem decisões recentes, como da Corte de Turim, que foi indeferido, que foi recusada a extradição de um brasileiro com dupla nacionalidade italiana em crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Então, assim, existe a possibilidade da extradição dela ser recusada? Existe. Porém, a regra é sempre extraditar. Numa extradição, não se discute o mérito, se a pessoa é culpada ou inocente, embora a questão dela seja uma execução de uma pena, né, que já foi imposta. Obviamente vai analisar ali questões voltadas à cooperação jurídica internacional e à extradição. Os casos são claros, né, que pode ter uma recusa, por exemplo, perseguição política, e uma delas é a questão do sistema desumano e degradante. E outra questão interessante também, sim, que eu vejo que a defesa pode explorar é a questão do juiz de garantias, né? Hoje, enfim, embora tenha essa figura e tudo mais, muitas vezes o juiz que investiga é o juiz que julga, né? Isso a gente vê em vários casos aí. Embora esse caso seja uma exceção, porque já começou no STF, mas eu vejo que essa questão do sistema prisional desumano e degradante com condenações na ONU pode ser um dos motivos para recusa. Mas eu acredito que nesse caso ela vai ser extraditada, até porque o Brasil pode dar garantias à justiça italiana, como, por exemplo, qual prisão ela vai ficar, quantas pessoas ela vai dividir a cela, quais são as condições da prisão, se ela vai ter direito ao cumprimento da pena de uma forma justa. Então o Brasil pode garantir essas questões à Itália e realmente não há muito o que se fazer.
caindo por terra o argumento, né, defendido aí da situação precária que domina as prisões aqui do Brasil. Doutor Eduardo Maurício, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pelo seu tempo, disponibilidade, por falar aqui com a gente, sanar dúvidas, que a gente sabe que o Brasil não nos matará de tédio. Infelizmente ou felizmente, a gente está aqui a todo tempo com informações e notícias, mas sempre buscando com maior clareza para poder falar e informar as pessoas do melhor jeito. Muito obrigada. Carlos, muito obrigado. Peço desculpas de estar no carro, mas eu estava numa audiência de extradição e acabei que vim nas pressas, mas agradeço a oportunidade e um cumprimento a todos os telespectadores.